Então, relembrando, esta parte não cai na prova, tá? Os septos cardíacos. Septos são estruturas que separam uma cavidade da outra. Né? Então, a gente viu bem isso na nossa aula prática, no coração do boi. Né? O que separa um átrio, tá, de um ventrículo, a gente chama de septo atrioventricular. O que separa um ventrículo do outro ventrículo, a gente chama de septo interventricular. O que separa um átrio de outro átrio, a gente chama de septo interatrial, tá? Então, é isso, septos são estruturas que separam uma cavidade da outra. Camadas do coração. Então, a gente tem a camada mais externa, denominada pericárdio, que é um saco fibroso, seroso, que vai envolver externamente o coração. E ele tem duas faces, né? O pericárdio visceral, que é aquele folheto interno que está voltado para o coração, e o pericárdio parietal, que é o folheto externo que está voltado para a parte externa do coração. Entre esses folhetos encontra-se um pequeno espaço denominado de cavidade pericárdia, que permite, né, o deslizamento de uma face à outra sem atrito. Depois nós temos o miocárdio. Olha aqui o miocárdio, nós vimos bem isso também no coração do boi, que é uma estrutura muscular mais espessa, né, porque ela detém uma contração de maior intensidade, tá? Aí a gente vai ter o endocárdio, que é a camada que reveste o coração internamente. Vocês viram também no coração do boi, que ele é bem lisinho, né, pessoal? É o endocárdio. Quando a gente fala em vasos sanguíneos, nós temos alguns tipos de vasos sanguíneos. Então, nós temos as artérias, as veias e os capilares. Artérias, que são vasos que vão partir do coração levando sangue, né, para o coração e para as outras estruturas do nosso corpo. As veias, que são vasos que vão conduzir o sangue do nosso corpo para o nosso coração. E os capilares são os vasos mais fininhos, os menores vasos que estão localizados mais na extremidade do nosso corpo. Quem aqui nunca ouviu falar em glicemia capilar, que é aquele exame que dá aquela picadinha no dedo, né, para tirar uma gotinha do sangue e ver a quantidade de concentração de glicose. Por isso que fala glicemia capilar, porque vai fazer um piquezinho, né, uma perfuração em um vaso denominado capilar. Então, as artérias, como eu já falei no slide anterior, são vasos que saem do coração, levando o sangue oxigenado para órgãos e tecidos de todo o corpo, com exceção das artérias pulmonares, que vão conduzir aquele sangue lá do ventrículo direito, que chegou todo o sangue vindo do corpo, então tem pouca concentração de oxigênio. Essas artérias pulmonares vão conduzir o sangue para os pulmões, um sangue com baixa concentração de oxigênio. Tá? Então, quando o sangue é bombeado pelos ventrículos, esse sangue penetra no interior das artérias, elas se relaxam e dilatam, o que diminui a pressão sanguínea, certo, pessoal? Quando as artérias não se relaxam, essa pressão no seu interior aumenta e ocorre o risco de rupturas das paredes das artérias. É o que a gente chama de hipertensão arterial, tá? Então, olha lá que interessante. Na sístole ventricular, que é um momento de contração, vai gerar uma onda de relaxamento que vai se propagar pelas artérias. Então, as artérias vão relaxando para permitir que esse sangue flua dentro delas sem que haja ruptura. Na diástole ventricular, que é o momento de relaxamento do ventrículo, a pressão sanguínea diminui no interior das artérias. Então, as artérias começam a se contrair para que esse sangue continue progredindo pelo seu interior. Aqui, gente, para vocês entenderem, eu também não vou cobrar isso na prova, mas essa é a principal artéria do nosso corpo, tá? A aorta. Então, ela sai, olha aqui, do ventrículo esquerdo, tá? E ela forma o arco da aorta, que é dividido inicialmente em 3 principais troncos. Então, a gente tem o primeiro tronco, o tronco braquicefálico, que depois vai se subdividir em artéria carótida comum direita, artéria subclávia direita. A gente tem a artéria coronária comum à esquerda e a gente tem a artéria subclávia esquerda. Eu falei bem isso para vocês também na aula, que quando a artéria está saindo do ventrículo esquerdo, ela já tem 2 bifurcações, né? Ela já se divide em 2, que são as artérias coronárias. Então, eu tenho a artéria coronária direita
e artéria coronária esquerda. A aorta, ela vai se iniciar no ventrículo esquerdo, né? Ela tem um trajeto ascendente, então a gente denomina de aorta ascendente. E aí, dessa porção, vou originar os primeiros ramos, que são as artérias coronárias. Então, vamos voltar lá, ó. Saiu aqui do ventrículo esquerdo, ela tem um trajeto ascendente, porque ela está subindo. E daqui originam-se as primeiras artérias, né? Os primeiros ramos de artérias. Então, as artérias coronárias, elas vão servir para irrigar todo o músculo cardíaco, certo? Quando ocorre... Então, aqui são as artérias coronárias, ó, que estão irrigando todo o músculo cardíaco. Quando ocorre uma isquemia, o que é uma isquemia? Uma obstrução, impedindo o fluxo de sangue, ocorre o que a gente chama de infarto. Né? Esse tecido deixa de receber sangue, rico em oxigênio e nutrientes, e o músculo começa a entrar em sofrimento, evoluindo para a morte desse músculo, dessa extensão muscular. Pessoal, essa subdivisão aqui eu nem vou citar, porque não cai na prova, tá? Esse slide também não cai na prova. Esse slide também não vai cair na prova, é só a título de curiosidade para vocês.